E quando nós falamos de saúde é impressionante, o pessoal já fica assim, alvoroçado. que vai vir de novidade, né? Teve muita coisa positiva nos últimos meses, assim, né? Que está acontecendo, né? Mas a gente já se aproxima de uma época de inverno, você já deve estar pensando, bom, como é que vão fazer isso, como é que a Secretaria está falando. Ontem a Secretária de Estado, Arita Bergman, falou com a produção, falou com o programa Primeira Hora. Então tem coisa acontecendo, né? Tem novo posto de saúde sendo organizado para sair em Camaquã. E nós vamos falar hoje também sobre a vacina bivalente. Daniele, muito bom dia. Tudo bom, Daniela? Bom dia, Fábio. Bom dia a bom? todos os ouvintes. Tudo jóia. Como é que tá as coisas? Tudo bem. Tudo tranquilo? Bem. Essas gurias, se nós falássemos há 3 anos atrás, eram uma enlouquecida o negócio, né? Agora estão bem boas nessa parte. Porque eu quero saber o seguinte, você já tem, Daniela, um feedback sobre toda a população vacinada? Ficou muita gente sem vacina? O que vocês conseguiram concretizar até agora, hein? A gente tem os dados da Secretaria de Estado, né? É aberto ao público, né? São dados abertos. Tem cerca de 3% da população camaquense que não tomou nenhuma dose. Nenhuma dose. 3%. Se a gente for avaliar, assim, dentro de todo um universo, pouco. São poucos. É pouco. Né? É menos gente vacinada, por exemplo, do que quando há vacina, por exemplo, da paralisia, que eu me lembro que há um desespero de todo mundo para tentar achar as crianças que não foram levadas pelos pais, né? Que aí nós estamos falando de criança. Pequeninhos, menos de 5 anos. A gente fez uma força-tarefa forte ano passado e esse ano a gente já organizou de forma diferente, que não vai ser necessário, a gente já vai... Eu me lembro até vocês fizeram uma busca ativa, né? Tentando cruzar informações. Foi busca ativa de todas as formas. Cruzar o pessoal das escolas. A gente foi nas escolas, a gente foi nos bairros, a gente foi nos postos, a gente foi de casa em casa, inclusive, atrás das crianças. Mas chegamos na meta e isso foi ali nós estamos falando de uma vacina consagrada, consolidada no mundo inteiro, mas o único problema é que lá quem decide se vacina ou não é pai e mãe, né? Que ainda é o mais chocante, né? A quantidade de gente que não procurou normalmente a vacina, né? Teve que se instigar. Fábio, isso é uma coisa... anual, né, Dani? Que a gente pode dizer que toda campanha que a gente tem da polio, a gente tem que fazer o mesmo esforço para alcançar as metas da campanha. E uma coisa que eu conversei com a Dani no começo da campanha, que a informação falta chegar, às vezes, muito para a população do que é a doença. Porque a polio... O estouro da polio mesmo já faz muito tempo. Sim. Então, às vezes, a população não tem noção do que a poliomielite pode fazer na vida de uma criança. O transtorno, tudo que pode, com o tempo, porque acaba com uma vida social, acaba com a questão de desenvolvimento dessa criança. Então, é complicado. Mas eu fico pensando nas gerações, né? Então, por exemplo, quem está com um filho hoje de 5 anos... Ele não viveu o momento lá atrás onde tinha casos no mundo inteiro sobre a questão da polio, né? Agora nós temos outras vacinas que tem aí, eu acho que o sarampo, tuberculose e outras coisas que estão aparecendo. Nós temos, outro dia eu falei com um urologista aqui sobre casos de aumento de AIDS, aumento de doenças sexualmente transmitíveis. Muitos hoje atuais pais não viveram o pico, por exemplo, da questão da vacinação da AIDS. Então, parece que eles não viveram, não passaram por esse momento e se esquecem. Sim. Eu sempre digo uma coisa e eu bato muito nessa tecla que a gente tem a memória muito curta. E a gente precisa vivenciar sempre, relembrar o que aconteceu no passado para que a gente construa novas metas para alcançar no futuro. Porque situações como essa mesmo que tu falou do HIV, eu lembro quando eu era criança do boom, do surto do HIV e todo mundo apavorado, as pessoas morrendo. E hoje isso é banalizado, entendeu? A pessoa tá com uma HIV, não é uma coisa que seja necessário tu excluir a pessoa, porque tu tem que incluir. Essa pessoa ela tem uma doença crônica, tratável, né? E dentro da normalidade, de um cenário positivo, ela com uma quantidade de vírus baixa, ela nem transmite. Exatamente. Então, mas isso depende muito de vários fatores, né? Então,
A gente precisa vivenciar tudo isso diariamente, fazer campanhas diárias para que as pessoas lembrem dos fatos, né? Tem coisa que, eu não vou trocar de assunto assim, mas tem coisa que as pessoas se lembram de coisas banais e se esquecem de coisas essencial. importantes, né? Vamos falar sobre vacina bivalente. Então, vamos falar de novidade, então. Novidades. Iniciando mais uma campanha. Mais uma campanha. Tá? Então, nós seguimos com a campanha de vacinação contra a Covid. Tá. Que agora nós vamos utilizar uma nomenclatura um pouquinho diferente. Então, são as vacinas monovalentes, tá? Que é a campanha que iniciou lá em 2021. Toda a população tem que ter pelo menos as 2 doses do esquema primário. Sim. Tá? Essa parte das duas vacinas do primário, isso foi atingido bons números? É nisso que eu me refiro aos 3% que então falta. Tá. Então, o esquema primário, então, com Coronavac, com Fiocruz ou com Pfizer, 2 doses. Ou a Janssen, dose única, mais um reforço. Então, são 2 doses também. Esse reforço pode ser com qualquer vacina, que já na época foi. Tá? Então, tem que ter 2 doses, independente da vacina que fez. Bom, tem o esquema primário. 4 meses após a 2ª dose, tem direito de receber a vacina da nova campanha, porque são campanhas diferentes, tá? Certo. Então, a nova campanha com a vacina da Pfizer bivalente. Essa dose da Pfizer bivalente encerra o esquema vacinal da Covid. Não temos mais doses depois dessa. Sim. A princípio e por enquanto é a informação que a gente tem, tá? Então, após receber a vacina da Pfizer bivalente, encerra o esquema vacinal da Covid. Então, no mínimo, a população tem que ter, para ser considerado o esquema completo, 2 doses da monovalente e 1 dose da bivalente. Tá. A bivalente foi aberta para que faixa agora? Ela é indicada para todas as pessoas acima de 12 anos. Porém, ela vai ser liberada de forma escalonada. Então, a primeira remessa que nós receberemos hoje é exclusiva para instituições de longa permanência de idosos e deficientes físicos em instituições, assim. Sim, exatamente. Instituições onde tem pessoas concentradas também, né? Isso. E quantas pessoas são isso aí? É suficiente as vacinas que veio? Dá para atender todo mundo? Sim, o que vai vir. Eu não anotei o número para te trazer, mas a gente tem um levantamento, a gente faz um acompanhamento desde aquela época do começo da vacinação, então o Estado já manda o suficiente. Bom, e depois já foi feito A próxima etapa, então, são os acamados e deficientes físicos. Isso tudo vocês têm uma relação domiciliar, dentro? Sim, vai ser feito domiciliar. Após, então, vai se liberar nos postos de saúde para idosos acima de 70 anos. 70 anos. Então mas aí já vou responder a próxima pergunta, então vamos antes de tu fazer. A pessoa fez as 2 primeiras doses. E os idosos foram a faixa etária que mais tomou a vacina certinho, todas as doses de reforço, tá? Fez as 2 doses do esquema primário, tá? Fez o primeiro reforço. Não fez o segundo. Já faz 4 meses, vai tomar a dose da Pfizer bivalente e vai encerrar o esquema. Vai completar, acabou, tá? Mas não, fez as 2 doses iniciais, fez o primeiro reforço, fez o segundo reforço, tá? Que é o que está liberado até agora. Sim. Vai fazer o reforço com a bivalente e vai encerrar o esquema. Então nós já vamos estar indo para a 5ª vacina. E as pessoas que têm imunossupressão, que tiveram direito a uma dose adicional. Então, foi feitas as 2 doses iniciais do esquema primário, uma dose adicional, o primeiro reforço, o segundo reforço, vão receber mais uma dose de bivalente, então vão ter 6. Então, e não tem, então, além desse primeiro período, tu não tem ainda abertura, quando vai ser receber essas doses, quem não está no primeiro grupo agora. Ainda não se... A gente recebe hoje. Sim. Até o final da semana a gente recebe para a gente trabalhar semana que vem. Que daí a gente vai começar a ir nas casas. E a partir do dia 27,
nós vamos liberar a vacinação para os idosos acima de 70 anos nas unidades de saúde. Porém, tem um porém. As unidades, para a organização da demanda, a gente vai liberar essa população idosa, vai ter acesso à bivalente. Continua. Então, são 2 campanhas, só para o pessoal entender. Tá. São 2 campanhas que vão andar concomitante. Sim. Se a pessoa não tem o esquema primário completo, vai completar primeiro para depois tomar a dose da bivalente. Tá? Nos postos de saúde, na Carvalho, que tem sala de vacina, né? Sim. Nos 3 bairros, no posto na frente do hospital. E na Viegas, são os 4 postos, as 4 unidades que vão ter essa vacina disponível. Tá? Então, tanto para conclusão do esquema primário, quanto para o reforço. Então, a partir da data que for liberada, no caso agora dia 27, idosos acima de 70 anos, que é o público contemplado nessa fase, não faz mais reforço com monovalente. Faz com a bivalente e encerra o esquema. Tá. Não, é interessante isso aí. Daqui a pouco, com uma vacina, tu consegue contemplar com uma vacina, tu completa 2 cepas interessantes e tu diminui a ida da pessoa no posto. A questão, se o idoso de 70 anos foi semana passada fazer uma dose de reforço, vai ter que aguardar 4 meses para fazer a dose da bivalente. Não pode tomar. E que é uma coisa assim, o pessoal gosta de passar no posto de saúde, eu sei disso, mas se a pessoa tem que levar carteirinha, por exemplo, para se apresentar depois do dia 27. Vem aqui me vacinar aqui. Aí na carteirinha já está escrito ali que ele se vacinou essa semana passada, e que não pode vacinar. Exato. Não tem como uma pessoa querer burlar. Não. A não ser que a pessoa não leve a carteira e no sistema não tenha migrado ainda. Né? Mas vocês vão migrando com o tempo, vocês vão digitando, né? Não, está sendo digitado em tempo real. O problema é que o Ministério da Saúde às vezes demora um pouquinho para... Leva até de 15 a 40 dias para ir para o Conect SUS. Nós temos 2 coisas. Tem gente que adora vacina e tem gente que foge de vacina. Tem os 2 extremos. Tem gente que adora ir no posto pegar remédio, tem gente que tem pavor de pegar remédio. Então, as gurias conhecem bem essa parada aí. Bom, mas eu acho que é bem claro, assim, esse início agora, né? De fazer esse atendimento primeiro, obviamente para esses grupos prioritários, quase sempre são esses, né? Para depois liberar para o resto da turma. O pessoal da área da saúde ainda não entra na bivalente? Depois. Na sequência, ainda não. Gurias, tem uma coisa assim, só para atualizar. Tem aparecido casos de Covid, com casos mais graves aí na região, na cidade? Aparece, a gente sabe que tem, mas nada assim com sintoma? Assim... Para nós aqui, não tem aparecido. E baixou bastante, isso é uma coisa que eu comentava ontem. Né? Se a gente for olhar 2022, janeiro e fevereiro, foi uma loucura. Eu me lembro ainda que era o secretário Renato na época e era uma correria, a gente tentando achar posto para colocar toda aquela gente que aparecia dentro para consultar. E a demanda gigantesca, né? E esse ano... Ao contrário do que a gente esperava, porque a gente já estava esperando o ruim, né? Não aconteceu. E eu digo que isso foi graças à vacina, graças às doses extras de vacina que a gente tomou, os reforços. E é uma coisa que a gente tem que sempre pensar que a ciência, né, tá aí para nos auxiliar, né? Quem teve Covid nesses últimos meses, depois da vacina, obviamente o Covid... alguns sintomas aparecem, né? Sim. Mas assim, a pessoa fica no seu time em casa e resolve o assunto. Bom, então, vacina bivalente, esse assunto está concluído? Posso trocar de assunto? Pode sim. Tá. O que a gente tem para dizer assim, os outros grupos, né, prioritários, como os profissionais de saúde, depois vai baixando a faixa etária. Isso na sequência, a partir de março, a gente segue informando. A gente combina, depois vocês vêm aqui divulgar. Sobre o posto de saúde do bairro Jardim, eu sei que está um andamento, como é que está aquilo lá? Assim, se fez um levantamento junto com a coordenadora da atenção básica, né, a Daniela Borba, para a gente ver o quantitativo de pessoas por região, por unidade de saúde. Até
pela questão da demanda, que o Ministério da Saúde, ele nos cobra que seja até tantas pessoas por unidade básica. Né? Sim, para não ter muito demanda. Isso. Né? Não, até para fluir melhor os atendimentos, fazer as visitas domiciliares e todas as demandas da unidade. E com isso a gente levou uma surpresa, teve uma surpresa, que aquela unidade estava com uma superpopulação. A Santa Marta. Isso, a unidade da Santa Marta, que pega vários bairros. Sim, ali, São João, isso, pega bastante. Bom Sucesso. Bom Sucesso, isso também. Isso. E aí a gente se colocou no momento de fazer um levantamento para a gente ver custo para a abertura desse posto, né? Sim. Então, a gente está na execução agora desse projeto, que provavelmente em breve, daqui a 1 ou 2 meses, vai estar sendo executado já. Tá, mas já está a casa alocada, o lugar alocado? A gente está na tramitação do aluguel da casa, mas vai ser no Jardim do Forte. Mas hoje a instalação de um posto é uma coisa simples, né, Thaís? Sim. É simples, mas é quase que essencial para que a gente consiga fazer os atendimentos. Só para te ter uma ideia, a gente está com em torno de 8 mil, quase 9 mil pessoas cadastradas no bairro. No posto da Santa Marta. Não no bairro, no posto. Vai trazer para quantos números? Será quantos? Vai diminuir bastante. A gente vai diminuir quase pela metade. E aí, Jardim do Forte, que hoje é centro, é isso, né? Acho que é. Não sei se não, chega a ser... do Jardim do Forte é Santa Marta. O nosso maior... Juliana, vai todo mundo para Santa Marta. Provavelmente. Ela está estudando ainda quais são os bairros que vai ir para lá, porque é pela população, né? A gente também não pode pegar uma unidade e encharcar ela, né? Então, ainda mais que ela vai ter só um médico. Mas ela está estudando e em breve a gente vai estar divulgando todas essas mudanças aí dos bairros. Enquanto isso, todo mundo continua do jeito que está. Enquanto isso, sim. Atendimento na Santa Marta. Sobre os agentes de saúde, nós estamos já com a região do município de Camaquã está coberta por 100%. Perímetro urbano, né? sim. 100%, né? Está indo bem o trabalho da turma. Eu gosto de agente de saúde. Acho que é uma coisa bacana de ter, né? A gente lutou muito por isso, né, Thaís? Está tendo retorno, assim, o pessoal vem com notícia importante. Na verdade, hoje, o agente de saúde, ele é o link entre a população e a gente. São pessoas que vão sempre agregar e trazer informações para a unidade de saúde e levar as informações da unidade. Tipo, por exemplo, agora, com essa função mesmo da campanha da polio, a gente usou eles para fazer a divulgação de toda a campanha da polio, até para fazer os agendamentos, né, Dani? Na verdade, é uma ação conjunta quase diária. Por exemplo, o que a gente sempre fala, e eu sempre coloco em relação à vacina, né? As pessoas que não, porque tem pessoas que não recebem agente comunitário. Tá? Ainda temos. Então, assim, não adianta depois ir lá na secretaria brigar, xingar que não foi na casa, que não recebeu a vacina, que tem acamado, porque bola de cristal, infelizmente, a gente não tem. Eu não sabia disso, assim, Então, assim, a pessoa que não recebe agente comunitário de saúde, que diz que não precisa do SUS, então não vai tomar vacina? É a pergunta que eu tenho para fazer. Então, principalmente se tem acamado em casa, tá? Como que a gente vai saber? Vai lá pedir na secretaria? Não é a via correta. Por que tem que burlar o sistema? O sistema é assim, tu te cadastra. Eu não quero receber a visita. Ok, mas tu tem que te cadastrar. Entendi. Tem que te cadastrar para poder... Porque como é que eu vou digitar a vacina se não tem nem cartão do SUS? Aliás, né, até em... Pois é, cartão do SUS é outra coisa que tem que falar mais vezes, né? Nas instituições particulares, tu precisa ter o cartão do SUS. No hospital, se tu vai ser atendido, tem que ter cartão do SUS. Não tem, se tu nunca fez, que é bem difícil, o hospital faz. Porque não tem como atender sem. Então, quem está nessa situação, não recebe agente comunitário, não fez uma atualização, ou tudo bem, pode optar por não receber visitas, tá? Mas o cadastro tu tem que ter pelo menos para te poder receber a vacina em casa, por exemplo. Aqui o Marco Antônio Magalhães diz o seguinte, por que o Jardim do Forte vocês deveriam facilitar para os moradores da região da Santa Marta, que agrega vários bairros, facilitar para os moradores, não dificultar. Mas eu acho que é o contrário, né? Exatamente o que a gente falou. O que acontece, até era uma coisa que eu ia colocar, a gente tem ali no Jardim do Forte uma superpopulação. Falou 8 mil pessoas ali. Só para te ter uma ideia, sabe os condomínios ali que ficam no jardim?
é uma superpopulação dentro daqueles condomínios. Então, qual é a nossa ideia? Para facilitar o acesso do pessoal da Santa Marta, do Bom Sucesso, desses outros bairros, que vão ficar com aquele posto lá, a gente vai abrir um outro posto para deslocar essas pessoas, para dividir a população, para dar melhor acesso. É exatamente isso que a gente vai fazer. Vai tirar a fila para dar mais conforto para a turma. O Gurias, aqui tem uma... Eu vou aproveitar que vocês daqui, sempre quando fala de saúde, o negócio bomba aqui para mim. A Cláudia está perguntando o seguinte, ó. Também não sei quais as condições de vocês ajudarem esse assunto aqui. Ela diz o seguinte: tem urgência em fazer uma biópsia. Já passei por 3 médicos. O último me deu um pedido para encaminhar para Porto Alegre, mas os papéis ainda não estão no ambulatório, porque o chefe tem que assinar. Hoje faz 1 semana e o doutor pediu com urgência, diz a Cláudia. Fatos como esse, que às vezes a gente percebe que o trâmite de documentação, a liberação, essas coisas, e nós estamos falando de biópsia que, assim, principalmente doenças de pele, essas coisas, a biópsia é uma coisa de urgência nisso aí. Sim. Como essa pessoa, a Cláudia, aqui fala, pode saber o que está trancando que essa coisa não foi a pedido? O certo é ela ir lá na secretaria e conversar com o setor ali que faz esses encaminhamentos, né? Que é o setor de agendamento, lá da Catherine, lá, e conversar para ver onde está trancando esse problema dela. Tá. Se a Cláudia puder dizer para nós, se ela já foi ali, é bom. Isso. Aqui, sobre o Igor, pergunta aqui, como verifica o atendimento na UBS da Coab? Nesta semana, pelo que me foi passado, o atendimento do médico somente a partir de quarta-feira. Então, segunda e terça sem atendimento. Nesse caso, o paciente precisa do atendimento, pode procurar outro posto de saúde ou tem que esperar? Essa semana? Nesta semana, ele está dizendo. Eu fui e foi passado de que não havia atendimento médico segunda e terça. Eu posso ver o porquê, mas a princípio não estava normal, não fomos notificados de nada, da falta de médico. Então tá, vamos ver se a gente consegue essa informação. Tá. A Cláudia diz assim, já fui, os papéis estão trancados no ambulatório da doutora, estão trancados no ambulatório. Aí ela botou o nome do médico que já pediu, com urgência. Depois eu vou passar para a Thaís esse assunto aqui, até para a gente ver, né? Eu acho que é legal. Aqui é uma pergunta, deixa eu ver quem é o ouvinte que perguntou, que eu acho legal, a Kelly está perguntando aqui. Quando as pessoas imunossupressores irão tomar a vacina bivalente? Tu falaste, né? Na sequência. Junto com os idosos, ou é um pouquinho depois. Então assim, entre amanhã e 28, mais ou menos. Esse dado a gente não foi tratado. A gente teve uma reunião ontem e foi tratado exclusivamente das instituições de longa permanência. Tá. Hoje vai ter outra reunião. Então, semana que vem, eu posso voltar e aí passar essas outras informações. Vocês aqui tem porta aberta sempre. O Igor está dizendo o seguinte, foi passado que o médico estava viajando. Mas ele pergunta o seguinte, num caso desse, hoje é o segundo e terça, vamos imaginar que o médico volta só na quarta. Ele não tendo atendimento de médico no posto dele lá, que é lá na Coab, ele pode procurar um outro posto? Normalmente como é que a gente procede com essas situações assim? Se o atendimento dele for eletivo e ele puder esperar, ele faz o agendamento dele ali mesmo no posto da Coab. Tá? Se for um atendimento de urgência, se ele tiver com febre, não podendo esperar, alguma coisa que possa se agravar, ele procura a unidade de pronto atendimento. Entendi. Tá? Mas se for um atendimento eletivo, ele faz um agendamento para consultar ali no UBS mesmo. O pronto atendimento é no hospital ou na UPA? Na UPA, tá, Isso. ok. A dona Eli, lá dos Galpões, os idosos que já fizeram as 4 doses, precisam fazer mais? A Pfizer bivalente. Bivalente, tá, Eli? Quem não fez reforço até agora, espera para fazer o reforço com a bivalente. Porque senão vai ter que esperar mais 4 meses para depois fazer a bivalente. Vai ter que tomar mais uma. Então, aqui tem perguntas. A Vera Voigt está dizendo o seguinte, vai melhorar bastante para os moradores lá do Posto Jardim do Forte. Eu moro na altura do número 13, da 13 de maio. Eu consultava no posto do centro, me passaram para o posto da Santa Marta, depois me transferiram para o posto da Júlio.
Para nós moradores fica muito ruim ficar nossa. Inclusive o Diego Costa passou na frente do posto da Júlio e disse que hoje de manhã com 30 graus tinha o pessoal na fila ali no sol, né? Tem jeito de tirar o pessoal do sol, não? Pois é, a gente vai estudar isso daí para ver, porque foi colocado até um toldo ali já, Foi, né? mas às vezes o sol da manhã não pega, O né? pessoal tá Pois abrindo é. mais cedo para não ficarem na rua e já esperar dentro do posto. Tá, ok. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu tenho mais A alguma pergunta gente não sobre falou isso. em relação à vacinação das crianças, que é importante também. Tá, então vamos lá. A vacinação contra o Covid, então, está liberada a partir dos 6 meses. Então, nós temos 3 cortes etários, por assim dizer. Então, criança que não tomou nenhuma dose, de 6 meses a 4 anos, faz a Pfizer Baby, que são 3 doses. Tá. E é uma dose da outra quanto tempo? Da primeira para a segunda, faz a primeira dose, para fazer a segunda são 4 semanas, e da segunda para a terceira são 8 semanas. Tá, ok. Tá? Certo. E são só essas 3 doses por enquanto. Tá. Crianças de 13 e 4 anos que fizeram Coronavac como primeira dose, tem que completar o esquema com a Coronavac, tá? E já tem reforço para criança de 13 e 4 anos, 4 meses depois da segunda dose. Tá? Quem fez Coronavac. Crianças de 5 anos, algumas fizeram Coronavac, outras Pfizer pediátrica. Também são 2 doses. Quem fez Coronavac fez uma dose, tem que fazer a segunda e tem direito a um reforço com Pfizer pediátrica, tá? Que é até 11 anos. Quem não fez nenhuma dose vai fazer Pfizer pediátrica. E as crianças, né, de 5 a 11 anos a gente já está fazendo já há algum tempo o reforço também. Nas segundas-feiras, não precisa agendar. E a Coronavac a gente está em falta no momento. Assim que tiver disponível, eu sigo o agendamento. Tá vindo. As farmácias. Vai chegar hoje. Então, assim, crianças que precisam fazer segunda dose de Coronavac, precisa agendar naquele número que a gente já passou várias vezes, aquele mesmo do agendamento, né? E crianças com menos de 4 anos, até 4 anos, também precisa agendar, que é com a Pfizer Baby. Tá. Aqui tem uma pergunta do Luiz Fernando, diz o seguinte: eu sou hipertenso, diabético, 58 anos. Fiz a 3ª dose. Vai poder fazer a vacina quando? Não sabemos ainda. Ainda não. Tá. Pessoal, hipertenso e diabético, nesse primeiro momento, não se enquadra em imunossuprimido, se enquadra em comorbidade, tem uma diferença. Mas é que a gente ainda não sabe como vai ser o andar, então vamos ter que esperar até semana que vem. Tá. Que mais, hein, Thaís e Daniele? O que a gente poderia trazer mais assim de informação? Eu estou pegando aqui alguma coisa que a gente possa trazer para os nossos ouvintes, mas eu acho assim que está bem, eu acho que foi bem... Falando bem sobre vacina, né? Vacina de gripe, essas coisas, só mês que vem, março em diante. A previsão é abril. E em relação ao interior, a gente vai fazer uma ação conjunta de Covid e gripe. Quando? Em abril. Abril. Em abril. Quando liberar a vacina da gripe, a gente vai levar as 2. Sobre o interior, as vacinas Covid tem que vir todo mundo de Camaquã. Tem. E interior também. A não ser lá na Pacheca, que a gente tem uma unidade. Lá é fixo na segunda sexta-feira do mês. Tá. Todos os meses vai todas as vacinas para lá. Então o pessoal daquela região pode se organizar e buscar o atendimento lá. Tá. Inclusive foi mais de 80 doses aplicadas na última sexta-feira. A Sabrina pergunta uma coisa que interessante. Quem quiser fazer agendamento de vacina para criança no Covid, tem que fazer o agendamento por telefone? Como pelo WhatsApp. Tem o número, Dani, só para mim poder passar aqui. E é interessante. Obrigado a Sabrina aí mandando o negócio. Aqui vão ver a Vera pergunta: bom dia, eu tenho uma menina, já faz... já fez a segunda dose. Tens mais ela? Ela quer saber se tem reforço. Que idade? Ela fez... A partir dos 3 anos tem reforço. Tá, então ela tem 5 anos e 10 meses, já tem reforço. 4 meses após a segunda dose. Eu te mandei, Fábio, o número do agendamento para as crianças é 992-767253. Só WhatsApp. Não consigo ouvir áudio, não consigo abrir foto
Então tem que escrever. 9927672... É o mesmo número que... 013, isso, né? É, 53. 53, perdão. O mesmo número que a gente usou desde o começo para o agendamento da vacina. Então, isso aqui é o agendamento de criança. Tem que mandar o nome completo da criança, a idade e se ela já fez alguma dose. Tá? O que nós estamos fazendo, né? As crianças pequenas que estão fazendo Pfizer Baby e, por exemplo, fizeram a primeira dose, já venceu a segunda dose e a pessoa não veio, porque já fica agendado, né? A gente está fazendo buscativo. E reagendando essas Ela doses. pergunta o seguinte, tem que agendar ou pode ir lá? Tem que agendar. Então, crianças têm que agendar. O quantitativo que veio é insuficiente para a gente atender toda a demanda, então a gente está trabalhando com agendamento. Vai continuar, possivelmente. Outra certo. coisa que eu noto é que também não estou agendando para 2 semanas para frente, não. Porque as pessoas esquecem e não vão. Tá. Aí é trabalho dobrado, né? Então... Então, se agendar e não ir é um pepino, né? Olha, foi encontrada uma carteira, o nome de Isabel Ávila Rodrigues. Se alguém tiver o nomezinho dela aí, avisar que está aqui na acústica, tá? Bom, eu acho que assim, das perguntas, Dani e Thaís, eu acho que eu peguei quase todos os assuntos. Nós estamos falando de vacinação, viu, pessoal? Vacinação de criança, então, agenda 992767253. Para os mais velhinhos aí, tem a vacinação que vai ser feita nas casas geriátricas, depois nos acamados. E depois nas 4 unidades. Nas 4 exceto unidades. na Secretaria de Saúde, que vai continuar atendendo as crianças. Isso, o pessoal de saúde também vai estar contemplado nessa terceira fase. Thaís. Eu queria colocar também aqui que a gente vai estar com uma ação, tá? Pré-carnaval. Certo. Essa ação ela vai ser focada ali em fazer testagem, teste rápido para HIV, sífilis e doenças sexualmente transmissíveis, né? Teste rápido tem isso, eu não sabia. Sim, desculpa, distribuição de preservativo. Certo. Tá? Vai ser na Praça Donário Lopes. A data a gente vai confirmar e vai colocar no Facebook da Secretaria ou no Instagram. Tá. E vai estar divulgando para vocês também depois. É uma ação bem importante, porque a gente sabe como que funciona, né? Essa função de pré-carnaval. Sim. E é nosso interesse que a população se previna, se cuide, não só por causa do HIV e das doenças sexualmente transmissíveis, mas também tu evita gravidez indesejáveis, né? Não, mas eu acho que é super importante isso aí. A gente tem que falar mais sobre isso até, né? E colocar também que as unidades básicas de saúde têm preservativo para ser distribuído. Então, se precisa, pode procurar que lá vocês vão encontrar. Muito bem. Thaís Santos e Daniela Raim, muito obrigado. Eu que agradeço e a gente fica à disposição, tá? Outra coisa importante, uma informação também importante, dentro do possível, as outras demandas que chegam nesse número do WhatsApp, eu tento responder, assim, dentro do que eu... Ou pelo menos encaminhar para uma resposta, tá? Sim. Não consigo resolver, mas pelo menos direcionar para o caminho certo. Tá bom. E eu também, dentro do possível, vou encaminhando para as gurias vão respondendo, a gente vai trazendo para vocês. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Thaís, obrigado. Thaís, Daniela, obrigado. Até mais. Então, vamos fazer um rápido intervalo, Diego? Valério vê que tá nas ruas aí, tem poste caído no meio de uma rua, hein? O que aconteceu? Poste podre, né? Só que sabe essa rua aí, Fábio? Desde 2022 a gente fala e notifica. Que bom. Desde 2022. Hoje o Valério está lá porque agora caiu. Vamos mandar para as autoridades competentes, então, a reclamação aí, o poste já caído. Já voltamos. Hora certa, lojaspompeia.com